Oi, eu sou Raven Garcia e eu tô aqui para falar um pouco desse projeto no Catarse, que é do meu primeiro livro. Eu tô na mão com um mockup que eu fiz dele de 2019, que foi quando eu terminei de escrever ele. Isso daqui foi só pra sentir como é que ele ficaria, testar algumas coisas, porque o meu livro ele não é exatamente muito comercial, no sentido de que ele tem 3 pontos de vista diferentes. E a princípio eu tinha pensado em cada um ter uma caligrafia, mas até com esse mockup eu testei e vi que não ia funcionar muito bem, atrapalha um pouco a leitura. E até por isso que eu fui fazendo alterações nesse livro, né? Vocês podem ver que a capa é bem diferente do que está no projeto. E ele foi publicado algumas vezes já, então conforme eu fui recebendo alguns feedbacks de leitores, eu fui ajustando algumas coisas. E fora que assim, eu comecei a escrever ele, eu não tinha pretensão nenhuma de escrever um livro. Eu achei que eu ia escrever uma história, uma coisa assim, curta, só pra mim. E acabou, né? Veja, ficou grossinho. E aí virou um livro. E aí, a partir disso que eu comecei a realmente pensar em torná-lo propriamente um livro. Então, fiz alguns cursos, me profissionalizei, pedi ajuda de alguns profissionais para fazer coisas como leitura beta, que é uma leitura de teste, leitura sensível, que é porque essa história tem alguns personagens que são originários, então tem leitura sensível de uma indígena, entre outras coisinhas que eu fui melhorando. Então esse livro ele tá na 4ª edição dele, publicado na Amazon, no formato e-book. E essa edição do projeto, que vai ser a edição física, provavelmente vai ser a 5ª edição. E eu vim aqui pedir o apoio de vocês nesse projeto, porque surgiu a oportunidade de eu participar da minha primeira Bienal do livro. E para a Bienal do livro, para vender livro, eu preciso de livro. Né? Não dá pra, tipo, olha este e-book, que bonito. Literalmente, né? Com a mão assim. Então, essa campanha é um tudo ou nada. Vocês podem ver que o valor é relativamente baixo, porque eu realmente preciso que, no mínimo, bata esse valor. Mas, esse valor, ele meio que empata. Então, para produzir esses 80 livros, eu praticamente vendo 80 livros. Eu preciso vender 80 livros. E por isso que eu preciso que, além de bater a meta, eu preciso pelo menos dobrar a meta. Né? A partir da meta estendida de 195, que foi até por isso que eu coloquei os adesivos, que são os brindes mais legais, que aí consegue sobrar alguns livros para eu levar para a Bienal. E quanto mais longe for das metas estendidas, mais livros eu vou ter para levar para a Bienal. E também com a venda desses livros que sobram da campanha, eu vou conseguir fazer novas tiragens do livro sem precisar fazer novos financiamentos coletivos. Então, se você
gosta ou conhece alguém que gosta de história com lobos, de suspense sobrenatural, de thriller psicológico, eu peço que você apoie esse projeto. Tem várias recompensas legais que eu mesmo que fiz as artes com muito carinho. E se você não gosta desse estilo, aposto que você conhece alguém que conhece, então compartilhe esse projeto com alguém que você acha que vai gostar. E se você não puder colaborar de nenhuma forma, de qualquer forma eu agradeço por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Então, muito obrigado.